Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial. Na última aula, nós introduzimos o conceito de centro de gravidade, centro de massa e centroide. E aí começamos a resolver alguns problemas envolvendo o centroide. Vamos fazer mais alguns para fixar esse conceito. Olha esse problema aqui, ó. Localize o centroide aqui não é I, não, é D, um paraboloide de revolução mostrado na figura. Então eu tenho esse paraboloide. Lembrando, paraboloide é uma parábola. Essa terminação oide que aparece, ela quer dizer parecido com. Um paraboloide é aquilo que tem a forma de uma parábola. Mas não é uma parábola exatamente. Por quê? Veja, uma parábola é algo desse tipo, aquilo que obedece à equação do segundo grau. Então eu tenho um eixo x, um eixo y, e uma parábola, desenhar na mão aqui ela vai ficar tremida, mas uma parábola seria uma coisa assim. É hoje. O celular toca nas horas mais impróprias. Então, uma parábola seria uma coisa assim. Então, uma parábola aqui. Se eu pegar essa parábola e rotacionar em torno do eixo Y aqui, ó, ela vai dar uma estrutura mais ou menos em 3D aqui, ó. E ela vira um paraboloide. Ou seja, esse paraboloide ele surge da rotação ou revolução de uma parábola em torno de um eixo, tá? Aqui eu tenho esta parábola aqui, ó. Foi rotacionada em torno do eixo Y aqui, ó. E aí ela deu origem, que esses desenhos escaneados aqui ficam muito fraquinhos. Ela deu origem... Opa, chega aqui embaixo, ele treme. A este paraboloide aqui, ó. Tá? Esse é o paraboloide que eu estou falando. Então tá aqui. Dado este paraboloide, achar o centroide dele. Ele deu a equação do paraboloide, ó. Ele deu a equação. Z² é igual a 100y. Então ele está falando que esta parábola tem equação Z² igual a 100y. E que da boca desse paraboloide aqui, olha, ela tem um raio de 100 milímetros. E se você notar, essa paraboloide tem um eixo de simetria, que é este aqui, ó, é o eixo Y. O eixo Y é um eixo de simetria do paraboloide, ó. Ele divide o paraboloide ali em partes iguais, ó. E a gente já sabe, se tiver um eixo de simetria, o centro de gravidade, o centro de massa não, mas o centro de gravidade, o centroide, se localiza sobre esse eixo de simetria. Então, eu já sei que o centroide desta parábola vai estar exatamente sobre o eixo Y, tá? Então, essa é uma informação que eu tenho. Como toda vez que você tiver uma estrutura tridimensional, tipo esse paraboloide, uma maneira da gente resolver para achar o centroide é pegar uma fatia desse corpo. Então, pego aqui uma fatia desse corpo
e calculo essa fatia com uma espessura infinitesimal. Essa fatiazinha aqui, ó. Só que isso aqui está em 3D, então na verdade essa fatia, se eu pegar, ela vai virar um disco aqui, ó, em 3D. Então eu pego um disco de largura infinitesimal. Foi o que foi feito aqui, ó. Pegou um disco de largura infinitesimal. A largura é paralela a y, então aqui a largura ela é dy, ó. Então tem uma largura dy. E um raio é rinho genérico. Então peguei uma fatia, ó, rotacionei aqui em volta, ou seja, eu peguei um disco disso aqui de largura dy. A gente calcula qual é o volume infinitesimal desse disco que você escolheu. Esse disco tem um volume dV. Olha, mas como é que eu calculo o volume desse disco? É πr ao quadrado vezes a altura dele, ou a largura ali, que é dy. Agora o r dele. Eu peguei a fatia aqui ao longo do eixo z. Então meu r é z. Então é πz quadrado dy. Este é o volume infinitesimal desse disco que eu peguei. Então é dV é πz quadrado dy. Então peguei um ponto aqui da parábola, tracei uma fatia ao longo do eixo z e depois eu rotacionei isso para pegar o disco. Nossa, é hoje. O duro é que eles ficam ligando e você atende e não tem ninguém na linha. É um saco isso. Tá aí. E como que a gente calcula as coordenadas do centroide? Nós já estudamos a aula passada. A coordenada vai ser a integral de y dv sobre a integral de dv se eu integrar no volume. Como aqui eu tenho volume, vou integrar no volume. Y aqui é o y do pedaço que eu peguei. Tá? A coordenada y do pedaço que eu peguei foi esse aqui, ó. A coordenada y é esta aqui, ó. O y tio é sempre a coordenada do pedaço que eu peguei. É meu y aqui, ó. Então aqui é y. dv. dv é πz quadrado dy. πz quadrado dy. Sobre a integral de dv, que é πz quadrado dy. E eu vou integrar de quanto a quanto? Veja. Eu vou integrar isso aqui, olha, o z está variando de 0 até 100 milímetros. Então, de 0 a 100. Bom, mas quem é meu z quadrado? Olha aqui, ó. Quem é meu z quadrado? Dado pela equação da parábola, z quadrado é 100y. Então, aqui vai ficar 100 y vezes y, vai dar 100y ao quadrado. Então, aqui eu tenho 100 y é o meu z quadrado, vezes π. Então, 100 vezes π, eu ponho para fora da integral. Então, está aqui. 100 vezes π. Ficou a integral de y quadrado dy. E aqui embaixo, 100π, integral de y dy, 100π cancela com 100π. Bom, a integral de y quadrado dá y ao cubo sobre 3. A integral de y dá y quadrado sobre 2. De 0 a 100, faça a conta. A coordenada do centroide vai dar 66,7 milímetros. E ela está no eixo y, como a gente havia determinado. Por quê? Porque o eixo y é um eixo de simetria. Então, aqui nós temos a
a coordenada do centroide para o paraboloide. Este aqui, olha, determine a localização do centro de massa do cilindro da figura, este cilindro aqui, ó. Então, é este cilindro aqui, ó. É deste cilindro que ele está se referindo. Determine, ó, ele está pedindo centro de massa. Centro de massa depende de massa. Não é centroide que depende só da posição geométrica. Determine o centro de massa do cilindro da figura, sabendo que a sua densidade varia com a distância da base ao topo e é expressa por densidade ρ é igual a 200 Z kg por metro cúbico, ou seja, ρ varia com o eixo Z. Então tá aí. Como é que eu faço? Bom, eu tenho aqui um cilindro em 3 dimensões, é um volume, portanto eu pego uma fatia dele. Então vou pegar um disco, esse disco aqui, ó. De largura DZ, ó. A largura é essa aqui, ó. DZ. Aqui eu tenho uma altura Z, aqui está o zero do meu sistema de coordenada. Tenho uma altura Z, peguei um disco paralelo à base de largura DZ. E aqui, raio, meio metro. Essa altura do cilindro todo aqui, ó, vale 1 metro. Agora, o que eu faço? Eu vou calcular o volume desse pedacinho, ou a massa dele, uma vez que ele quer o centro de massa. Bom, o eixo Z é um eixo de simetria. Então, o centro de massa vai ter que estar neste eixo de simetria, especificamente. Então, o centro de massa tem que estar no Z. Significa que a coordenada x e y do centro de massa vai dar 0, porque se ele está sobre o eixo Z, coordenada para x é 0, coordenada para y é 0. Pego então o volume infinitesimal aqui, ó, desse disco. dV é área da base, aqui, vezes a altura aqui, ó. Então vai ser π raio ao quadrado, π vezes meio ao quadrado, dz. Então, este é o dV. O que é massa? Ora, densidade é massa por volume. Então, massa é densidade vezes volume. A densidade, ela varia com o Z. Se eu pegar um volume infinitesimal dV, eu não mexo na densidade, mas eu altero a massa para uma massa dm. Então, dm é ρdV. É o que está aqui, ó. dm é ρdV. Rho vale 200Z. Então, quem é a coordenada do centro de massa? Bom, só colocar aqui a coordenada do centro de massa, Z, ela vai ser a integral de Z para aquele pedaço que eu escolhi, dm, sobre a integral de dm. É isso aqui. Mas quem é dm?
é ρdV. Então, isto aqui é meu dm, ó. Por isso que eu estou calculando o centro de massa, hein, ó. Isso aqui é massa, ó, ρdV. Mas aí, quando eu escrevo dessa maneira, eu deixei isso em função do volume. Então, a coordenada deste pedaço aqui, ela vale Z, ó. A altura dela, Z. Então, Ztil é Z. Rho vale 200Z. E dV vale π meio ao quadrado dz. Dividido por ρdV, 200Z, π meio ao quadrado dz. Então, aqui, se você fizer essa conta, em cima, tá, você vai ter um 200 π meio ao quadrado que você joga para fora da integral. E 200 π meio ao quadrado que você joga para fora da integral, eles se cancelam. Em cima sobra z vezes z, z quadrado. E embaixo sobra somente z. Então, no fundo, isso aqui virou integral de z quadrado dz sobre a integral de z dz. Onde o z varia de 0 até 1 metro de altura. Integral de z quadrado é z ao cubo sobre 3, integral de z, z quadrado sobre 2. Fazendo essa integral, isso dá 0,667. Tá aí. Este é a coordenada do centro de massa deste cilindro, que tem esta densidade aqui, ó, variando com z. Então, se eu tivesse que escolher um ponto deste corpo para representá-lo, que é o centro de massa, onde toda a massa estaria concentrada, seria este ponto sobre o eixo Z. E um corpo composto? O que é um corpo composto? Um corpo formado por várias partes. Então, corpos compostos consiste na composição de uma série de corpos com formas mais simples, como retângulos, triângulos, semicírculos. Então, se eu pego um corpo assim, com esse formato, e quero achar o centro de massa dele, ou centro de gravidade, ou centroide, esse corpo ele pode ser entendido como vários corpos. Então eu chamo esse corpo de corpo composto. Ele pode ser entendido como um retângulo aqui, ó, como este retângulo. Ele pode ser entendido como este retângulo também, ó. Ele pode ser entendido como esses dois triângulos. Então, eu pego este corpo e transformo esse corpo como se fosse 1, 2, 3, 4 corpos diferentes. Então, este cara aqui, para mim, é um corpo composto. E para você determinar o centroide dele, você determina o centroide de cada parte individualmente. E depois você determina o centroide entre esses centroides aqui, ou seja, a combinação deles. Peraí, deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu pelo menos tirar o som disso, porque isso não para de tocar. Deixa eu só
Bom, pelo menos tirou o som. Aí. Então, aí eu acho o centroide resultante como uma combinação do centroide de cada parte. Então, toda vez que eu tiver um corpo composto, eu divido esse corpo em corpos em formas mais simples, na qual eu conheço o centroide. Então, este corpo pode ser seccionado ou dividido em suas partes constituintes. E conhecido o peso e a localização do centro de gravidade de cada uma dessas partes, podemos evitar o processo de integração para determinar o centro de gravidade do corpo todo. Ou seja, se você dividir isso em figura simples, o centro de gravidade é obtido, ou quando a gente fala centro de gravidade, uma figura é centroide, tá? O centroide pode ser obtido pelo centro geométrico do corpo, fica fácil a gente resolver esse sistema, porque evita o processo de integração na maioria das vezes. Quando a densidade do corpo for constante, o centro de gravidade coincide com o centroide do corpo, a gente já sabe disso. Então, pensa nessa placa aqui, ó. Tem esse formato. Essa placa tem uma dada massa, então ela tem peso. Então aqui eu estou pegando o centro de gravidade mesmo, tá? O G. A força-peso age neste ponto aqui, ó. E a força-peso vai ter coordenadas x barra, y barra. Mas como essa placa ela não tem uma forma bem conhecida, eu posso chegar aqui, olha, e dividir essa placa em pedaços conhecidos. Então, posso dividir aqui como um triângulo aqui, ó. Que eu posso dividir em outro triângulo. E aqui eu posso dividir num retângulo, ó. Então, eu dividi essa placa em 3 placas de geometria conhecida. 2 triângulos e um retângulo, que estão aqui, ó. Então, aqui. Agora, eu determino o centro de gravidade de cada um. Deste triângulo é o encontro das 3 medianas, ó. Onde elas se encontram, me dá aqui. Deste triângulo, idem. Onde as 3 medianas se encontram. E aqui, deste retângulo, o encontro das 2 diagonais aqui, ó. Então, eu consigo determinar onde que está o centro de gravidade de cada uma. E aí, este pedaço da placa tem um peso W1. Este pedaço da placa tem um peso W2. E este um peso W3. Como é que eu acho as coordenadas do centro de gravidade? Coordenada x é o somatório em x vezes o peso dividido pela soma dos pesos. O y do centro de gravidade é o somatório do y vezes o peso dividido pelo somatório do peso. E o z do centro de gravidade é o somatório do z vezes o peso dividido pela soma dos pesos. Lembrando que isso aqui é uma média ponderada. Quando a gente faz esse sistema, tudo fica muito mais fácil. Agora, o que quer dizer somatório aqui? Olha, esse somatório de x vezes w. Seria isso aqui, ó. Vou fazer só aqui, ó. Vai ser x1 w1, que é o x1 aqui, w1, mais x2
W2, seria esse x2 aqui, ó, mais x3 W3, seria esse x3 aqui, ó. Tudo isso dividido por W1 mais W2 mais W3. Tá aí. Então, este que está aqui é este somatório aqui, ó. Ah, professor, se eu dividir isso aqui numa figura que realmente não é bem conhecida, então, sei lá, isso aqui me dá um arco aqui, assim. Bom, aquele pedaço você vai ter que integrar, aí não tem jeito. Olha aqui, ó. Vamos ver. Determinar o centroide do cabo mostrado na figura. É um cabo, aqui ele faz um semicírculo de raio 60 milímetros, aqui ele tem um comprimento de 40 milímetros, e aqui ele desce paralelo ao eixo Z, 20 milímetros. Onde está o centroide disso aqui? Bom, está aqui. Eu vou dividir isso nesta figura. Que é um semicírculo. Que eu estou chamando aqui de 1. Esta aqui. Eu vou dividir isso aqui nesta barra. Que eu estou chamando de 2. Eu vou dividir isso aqui nesta barra. Que eu estou chamando de 3. Então, eu dividi em 3 partes. Uma barra horizontal, uma barra vertical e um semicírculo. A gente viu a aula passada quanto que vale o centroide de um semicírculo. Nós calculamos. E nós vimos que o centroide de um semicírculo, ele dá 2R sobre π. Nós calculamos isso no exercício da aula passada. Então, se ele dá 2R sobre π, eu já sei o resultado dele, nós já calculamos. Então, não vou precisar integrar de novo. Esse centroide aqui vale 2R sobre π. Nossa, deixa eu só ver se eu acho onde a gente fez esse cálculo lá atrás. De repente, estou falando que fizemos e... Deixa eu só ver lá atrás. Mas eu lembro de ter feito, sim. Fizemos nesse problema aqui, ó. Mas aqui fizemos para 1/4 de círculo e dá 2R sobre π. Eu ainda comentei, se você fizer para o círculo, para o meio círculo, dá 2R sobre π também. Fizemos. Então, ó, o centroide para 1/4 de círculo ou para meio círculo dá 2R sobre π. Isso é uma coisa curiosa, porque se o arco de círculo está aqui e as minhas linhas coordenadas são essas, o centroide desse sistema, ele dá 2R sobre π. Então, eu vou ter isso aqui. Aqui vale o R, ó. Aqui vale R. Então, 2R é pegar o dobro disso aqui para cima, ó. Então, é R mais R. Quando eu divido por π, eu divido por 3. O centroide cai por aqui, ó. Então, este é o centroide. Ou seja, a coordenada do centroide, ela vale 2R sobre π. Repara que ela cai fora do aro ali. Então, tem corpos
porque o centroide, o centro de gravidade, o centro de massa, não se localiza no corpo, mas fora dele. No caso de um aro na forma de semicírculo, é o exemplo típico. Tá? Outro exemplo é um bumerangue. Se você pegar um bumerangue, você calcular o centro de gravidade do bumerangue, daqui, ó, da fora dele. Quer dizer, quando eu jogo esse bumerangue, gira em volta desse ponto. Ó, tá? Então, nem sempre o centroide de um corpo se localiza no corpo, se localiza fora dele. Então, voltemos ao problema. Então tá aqui. Eu sei quanto que vale o centroide desse semicírculo. Vale 2r sobre π. Eu sei onde que está o centroide desse pedaço e o centroide desse. Eu consigo calcular o centroide de toda estrutura. Então aqui, ó, vale 2r sobre π. O raio vale 60 milímetros. É 2 vezes 60 sobre π. Fazendo a conta, dá 38,2 milímetros. Onde? No eixo de simetria dele, né? O eixo de simetria dele é esse cara aqui, ó. Então, daqui do zero para cá, ele está 38 milímetros. Vai estar por aqui. Então, ele está a 38,2 milímetros. Bom, como isso aqui é reto, o centroide está no meio dele. Então, está a 20 milímetros para a esquerda, 20 milímetros para a direita. Me dá aqui o centroide dele. E esse aqui também é reto, o centroide está no meio. Então, está 10 milímetros. Está aqui. Achei o centroide das três partes. Agora, põe numa tabela. A melhor forma, quando você tem várias partes, é montar uma tabela. Aqui eu tenho segmento 1, 2 e 3. Coloca aqui na tabela segmento 1, 2 e 3. Calcula o comprimento de cada segmento. Uma vez que você está lidando com estrutura linear, que só tem comprimento, então quanto que vale o comprimento deste arco aqui? Ó? Ele vale... Como ele tem raio 60 milímetros, o comprimento é um semicírculo. Se fosse o círculo inteiro, seria 2πr. Como é um semicírculo, é π vezes o raio. Então, o comprimento deste pedaço vale π vezes o raio. π vezes 60, que dá 188,5 milímetros. Calcula o comprimento deste pedaço aqui. Ele vale 40 milímetros. E o comprimento deste pedaço aqui vale 20 milímetros. Nesta coluna, você soma todos os comprimentos. Vai dar 248,5. Por que fazer isso? Veja. Como aqui a gente só tem comprimento, como que eu calculo o centroide aqui? Então, o x do centroide, por exemplo, vai ser o somatório de x vezes L, né? Dividido pelo somatório de L. Eu preciso saber quanto que dá a soma dos comprimentos. Então, a soma dos comprimentos, ó, dá aqui, ó. Esse cara eu já calculei. Eu preciso da coordenada x de cada elemento. Coordenada x do centroide. Ou do pedaço que eu peguei para analisar. Olha, o segmento 1, eu peguei um ponto, na hora para analisar, de raio 60 milímetros. Então, é 60. A coordenada, o segmento 2, eu peguei um ponto aqui no corpo. A coordenada x dele é 0. E o ponto 3, eu peguei ele também aqui, a coordenada dele em x
é 0. Então, este cara aqui, para os 3 elementos eu determino, faço a mesma coisa para a coordenada y do pedaço que eu peguei para analisar. Quem é a coordenada y deste cara aqui? Olha, está dando 38,2 milímetros, porque o centroide está sobre o eixo y, para trás do eixo, então é menos 38,2. Quem é a coordenada y deste cara aqui? Bom, ela vale 20 milímetros. Quem é a coordenada y deste cara aqui? Bom, esse cara aqui, olha, ele está a 40 milímetros. Então, o eixo y para ele, por 3, vale 40. E a coordenada z? Bom, esse cara está no plano do z, então é 0. Este também é 0, ou melhor, está no plano do z, não, está no plano xy, então a coordenada z é 0. Esse está no eixo y, a coordenada z é 0. E esse está no eixo z, a coordenada do centroide dele aqui é 10 milímetros para baixo, menos 10. Está aqui. Então, determinei o x, o y e o z para cada um. Agora, como o meu x do centroide é o somatório do x L por somatório de L, primeira coisa eu preciso descobrir quanto que vale x vezes L. Então, ó, recapitulando aqui, quem é a coordenada x do centroide aqui desta figura? Olha, a coordenada x, eu vou até marcar aqui, ó, é esta aqui, ó. É esta coordenada aqui, que ela mede 60 milímetros, está aqui. Coordenada y desse cara. Vale, coordenada y, vou fazer aqui, em outra cor. Coordenada y desse cara é esta aqui, ó. Ela vale 38,2 milímetros para a parte negativa dele. E a coordenada z, como isso está no plano xy, é 0. A coordenada x, agora deste ponto aqui, ó, do 2. Quanto que vale a coordenada x deste ponto? É 0. A coordenada y desse ponto é 20. E a coordenada z é 0. E para este ponto aqui, ó, quanto que vale a coordenada x deste ponto? Coordenada x desse ponto, como ele está no eixo y, é 0. A coordenada y dele, ele está a 40 milímetros do eixo, é 40. E a coordenada z, ele está 10 milímetros para baixo do eixo z, menos 10, está aqui. O L de cada um eu já calculei aqui, ó. Então agora a gente tem que fazer este produto x vezes L, y vezes L, z vezes L. Porque eu tenho o y também, que é o somatório de YL sobre somatório de L, e tenho a coordenada z, que é o somatório de ZL pelo somatório de L. Então, preciso calcular XL, YL e ZL. Então, vamos lá. X vezes L é pegar este cara e multiplicar por esse, ó. Faz esse vezes esse. 60 vezes 188,5 deu 11.310. Como aqui é milímetro, resposta aqui milímetro quadrado. Para o segmento 2, x vezes L, 0 vezes 40, 0. Para o segmento 3, x vezes L, 0 vezes 20, 0. Está aqui. Para o y,
faz menos 38,2 vezes 188,5. Isso dá menos 7.200. Agora faz 20 vezes 40. Isso dá 800. Agora faz 40 vezes 20. Isso também dá 800. Agora para o eixo Z, faz Z vezes L. 0 vezes 188,5. Dá 0. 0 vezes 40. Dá 0. E agora faz menos 10 vezes 20. Dão menos 200. Então, calculamos x vezes L, y vezes L e z vezes L. Lembra que aqui na equação, você vai ter que somar isso. É somatório de x vezes L. Então, eu preciso fazer esse somatório e dividir pelo somatório de L. Então, eu faço somatório de x vezes L é somar essa coluna aqui, ó. Se eu somar, isso dá 11.310. Soma esta coluna, y vezes L. Se eu somar, isso dá menos 5.600. E soma essa coluna aqui. Se eu somar esse somatório de z vezes L, isso dá menos 200. Tá aí. Achei tudo. Agora, quem é x do centro de massa? É o somatório de xl pelo somatório de L. Como é que dá isso? Quem é o somatório de xl? 11.310. Dividido pelo somatório de L, 248,5. É assim agora que eu faço para cada um. E com isso eu consigo determinar o centroide desta figura toda aqui, ó. Então tá aqui. O centroide, a coordenada x do centroide. Somatório de xl sobre somatório de L. 11.310 dividido por 248,5. Isso dá 45,5 milímetros. A coordenada y do centroide, somatório de YL sobre somatório de L. Esse aqui vai dar menos 5.600 dividido por 248,5. Fazendo essa conta, dá menos 22,5 milímetros. E a coordenada z do centroide é somatório de ZL, que é menos 200, dividido pelo somatório de L, que é 248,5. Fazendo essa conta, dá menos 0,805 milímetros. Tá aí. Então, esta figura tem coordenadas em x. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. 45 milímetros. Então, vai dar mais ou menos, se aqui é 60, 45 por aqui. Em y, menos 22,5. Então, em y, por aqui. Em z, menos 0,85. Então, é 0,8 para baixo. Aqui, pega o encontro desses três, vai te dar aonde que está o centroide desta figura. Então, viram que se você tem uma figura composta, pega essa equação, segmenta elas em partes. Eu preciso do somatório de L, então eu preciso colocar o L de cada segmento e somar. Eu preciso da coordenada x, y e z. Então, coloco a coordenada x, y, z. Eu preciso do x vezes L, y vezes L, z vezes L. Coloco aqui.
E eu preciso do somatório deles. Soma aqui. E aí você tem. Você pegar, põe no Excel, por exemplo, faz isso, monta as colunas, fica bem organizado. Você consegue determinar o centroide, qualquer figura aí, se você segmentar desta maneira. Olha essa aqui, ó. Localize o centroide da área da placa mostrada na figura. Eu tenho uma placa aqui, olha, que dá para dividir em figuras bem conhecidas. Eu posso dividir... como que eu divido? Eu posso dividir de várias formas. Posso dividir isso aqui, ó, num quadradinho aqui, se eu quiser. Posso dividir isso aqui num retângulo. Aqui, ó. E num triângulo aqui, ó. Aí eu preciso a coordenada x e y desse. X, porque aqui só está no plano xy, não preciso do z. Coordenada xy desse, coordenada xy desse, xy desse. Mas poderia dividir de outra maneira? Poderia pegar esse cara aqui, ó. Assim. Aqui. Outro e aqui. Enfim, dá para dividir de muitas formas isso. Ou uma outra maneira interessante de fazê-lo é eu preencher o pedaço que está faltando. É fazer isso aqui, ó. É preencher o pedaço faltante, que é o que foi feito aqui, ó. E pode? Pode. Mas e o buraco? O buraco é como se ele tivesse uma área negativa, uma área faltando. Então, quando você calcula ali, ele fica negativo. Então, você tem que subtrair aquilo do teu cálculo final. Então, é um outro processo bem interessante de se calcular. Aí ficou um quadrado e um triângulo. Então, é uma outra maneira. Então, dividimos isso em um quadrado e um triângulo, mas eu não posso esquecer que neste quadrado tem um pedaço faltante aqui, ó, que eu vou ter que subtrair do total. Bom, se isso aqui é um quadrado, aonde que está o centroide? No encontro das diagonais desse quadrado. Então, ele está aqui, ó. Aonde as diagonais se encontraram, me dá o centroide. Então, o centroide dá exatamente no meio do quadrado. Se aqui tem 2 pés e aqui tem 1, então essa distância toda aqui tem 3 pés. Então, aqui tem 3, metade dá 1,5. Então, eu já determinei a posição aqui, ó. E se aqui tem 3 pés, metade dá 1,5 também, ó. Então, já determinei a localização do centroide deste quadrado aqui. Do triângulo, é o encontro das 3 medianas. Mediana é a linha que sai de um vértice e vai até metade do lado oposto. Então, eu tenho aqui este e este. Aonde encontra as 3 medianas, me dá o centroide do triângulo. E, no caso do centroide do triângulo, ele sempre obedece à relação 1/3, 2/3. Então, se eu tenho o triângulo aqui, ó, o centroide
dá aqui. O centroide está aqui, então eu sempre vou ter a relação 1/3, 2/3. Então, para cá, eu vou ter um terço, 2/3. O mesmo eu posso fazer aqui. Que eu vou ter relação 1/3, 2/3. Então é assim que você determina a posição do centroide. Então tá aqui. Se ele vai estar 1/3 aqui do zero, se aqui tem 3, 1/3 de 3 dá 1. E se aqui ele está a 1/3 aqui da altura, então também 1/3 de 3 dá 1. Então ele tem coordenada 1, 1. Determinamos. E o pedaço faltante, eu não posso esquecer dele. Tem um pedacinho faltante aqui, ó. Preciso determinar o centroide dele, porque eu vou ter que subtrair aquilo ali do total. Olha, se aqui ele tem... Vou até colocar aqui, ó. Se aqui ele tem 2 pés, o centroide está na metade. Tá? Então vai estar 1 pé daqui, ó. Então aqui ele vai estar aqui no meio, ó. Se ele tem 1 pé daqui até aqui e mais 1 pé para baixo em relação ao eixo, daqui até aqui, então ele vai ter 2 pés. Tá aí. E aqui? Ora, se essa largura tem 1 pé, aqui ele tem meio pé. Mas lá em relação ao eixo, meio mais 2 vão dar 2,5 pés. Então determinei o centroide da área faltante, hein? Da área faltante. Que eu vou ter que subtrair isso do pedaço que eu fiz. Determinando, já encontrando o centroide das 3, agora fica fácil. Agora, como isso é uma chapa, então vou achar o centroide da área. Vou dividir em 3 segmentos. Estou chamando o triângulo de segmento 1, o quadrado de segmento 2 e o retângulo faltante de segmento 3. Como é que eu calculo o centroide da área? Olha, a coordenada x do centroide da área é o somatório do x do centroide vezes a área pela soma da área. Então é isso que eu tenho que fazer. Então eu preciso calcular a área de cada um e somar. Então vou criar uma coluna para a área, porque assim eu acho a área de cada um e somo. Eu preciso uma coluna de coordenada para x de cada um, e como isso está no plano XY, uma coordenada para y também. Está aqui. Depois, eu preciso calcular x vezes área e y vezes área. Então, cálculo do x vezes área e do y vezes área. E depois eu preciso fazer o somatório desse produto. Então, eu somo nessa coluna e somo nessa. Então, vamos lá. Calcular a área do segmento 1, que é um triângulo. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base aqui não está na figura, mas ela mede 3. A altura 3, então é 3 vezes 3 dividido por 2, que dá 4,5 pés quadrados. Do quadrado, aqui vale 3 e aqui vale 3. Então é 3 vezes 3, dão 9 pés quadrados. E do retângulo? O retângulo, aqui valia 2 e aqui vale 1. Essas eram as medidas que a gente tinha lá na figura original. 2 e 1. Então é 2 vezes 1, que dão 2. Só que essa área faltante, por ela ser faltante, eu considero ela negativa. Então ela é menos 2. Ó. Então isso tem que tomar cuidado. Se ela é faltante, ela é negativa. Ela é um buraco na tua
É uma área que está faltando. Então, desta figura está faltando menos 2 pés quadrados. Faço o somatório das áreas. Soma tudo isso. 4,5 mais 9 menos 2. Dão 11,5. Quem é a coordenada x do segmento 1? Olha, a coordenada x do segmento 1 é 1 pé. Está aqui. A coordenada x do segmento 2 é este aqui. Só que está no lado negativo do eixo x, então é menos 1,5. E a coordenada x do segmento 3 está do lado negativo, menos 2,5. A coordenada y do segmento 1, coordenada y vale 1 pé. Coordenada y do segmento 2 vale 1,5 pé. Ó. E a coordenada y do segmento 3 vale 2. Agora eu faço x vezes área e y vezes área. Então, x vezes área do segmento 1 é 1 vezes 4,5, que dá 4,5. É menos 1,5 vezes 9, que dá menos 13,5. E menos 2,5 vezes menos 2, que dá 5. Agora, y vezes a área. Então, aqui vai ser 1 vezes 4,5, que dão 4,5. Menos 13,5 vezes 9. Não, menos 13,5 não, desculpa. 1,5 vezes 9, que dão 13,5. 1,5 vezes 9, que dão 13,5. E 2 vezes menos 2, que dão menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Está aí. Agora eu faço o somatório dessa coluna. Somatório de x vezes a área dá menos 4. Faço o somatório dessa coluna. Somatório de y vezes a área dá 14. Agora, só colocar na equação. Então, quem é o x do centroide daquela figura? É o somatório de x vezes a pelo somatório de a. Somatório de x vezes a é menos 4. Somatório de a é 11,5. Fazendo essa conta, dá menos 0,348 pés. Coordenada do y do centroide é o somatório de ya sobre somatório de a. Somatório de ya é esta coluna, 14. Está aqui. Somatório de a é 11,5. Fazendo esse cálculo, dá 1,22 pés. Então, dá menos 0,348 e 1,22 pés. Onde que ficaria isso? Ó. Menos 0,348. Então, x é menos 0,3. Aqui vale 2. 1 aqui, menos 0,3 daria por aqui. Ó. E o outro, 1,22. Por aqui. Se eu pegar o encontro dessas duas coordenadas, isso que vai me dar aqui, ó. É aqui que eles se encontram. Então, aqui passa a ser o meu centroide. Esse é o meu centroide. É aí que é o centroide dessa figura. Então, quando ele é composto, você tem que dividir ele em pedaços. Não tem jeito.
Teorema de Pappus-Gaudinos. Teoremas de Pappus-Gaudinos. Bom, Pappus foi um filósofo grego, Pappus de Alexandria, que viveu do ano 90 a 350 depois de Cristo. Era um matemático muito conhecido. O nome dele em latim é Papi, então muitos chamam de Teorema de Papi, tá? Mas o nome em grego é Pappus. E Gaudinos é o matemático Paul Gaudin, tá? Francês, que em latim é Gaudinos, tá? Viveu de 1577 a 1643. Pappus já havia desenvolvido esse teorema por um método puramente geométrico. Gaudin complementa isso no futuro e o teorema leva o nome dos dois, Teorema de Pappus-Gaudinos. O que é este teorema? Este teorema é aplicado para encontrar área e volume de qualquer corpo de revolução. Ou seja, qualquer corpo que você gira, que você forma esse corpo girando uma figura em torno de um eixo, o teorema de Pappus-Gaudinos permite com que a gente consiga achar o centroide desse sistema, tá? Então, ele vai ser aplicado basicamente para determinar o centroide de figuras de revolução. Então, a gente precisa definir, para entender o teorema de Pappus-Gaudinos, o que é uma superfície de revolução e um volume de revolução. Superfície de revolução e volume de revolução. Superfície de revolução é aquela superfície gerada pela revolução de uma curva plana em relação a um eixo fixo no plano da curva e que não a intercepte. A palavra aqui, revolução, é volta, é giro, tá? Toda vez que você fala revolução, você está querendo dizer que você dá uma volta, faz um giro. Então, uma superfície de revolução é uma superfície que vai ser construída por um giro de uma curva plana em relação ao eixo fixo. Só que essa curva plana não pode interceptar o eixo, tá? Ela pode até chegar nele, mas não pode cruzar e atravessá-lo. Então, se eu, por exemplo, pego um eixo qualquer aqui, ó. Pego este eixo. E aqui eu pego uma curva qualquer. Uma curva plana. Por exemplo, esta curva, que seja assim. Rotaciona essa curva em torno desse eixo. Rotaciona ela aqui, ó. Ela não cruza o eixo, tá vendo? Se eu rotacionar, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai dar origem a este sólido. E é para calcular centroide de estruturas assim que a gente vai aplicar o teorema de Pappus-Gaudinos. Todo aquele corpo que surge pela revolução de uma curva plana, essa curva só não pode cortar o eixo. Se fosse assim, por exemplo, tem o meu eixo aqui. E tenho minha curva aqui. Aqui já não dá. Se eu revolucionar isso, já não dá para aplicar o teorema de Pappus-Gaudinos. Então aqui, ó, se eu pegar essa curva, olha, ela tocou no eixo, mas ela não atravessou o eixo, hein? Se eu pegar esta curva e rotacionar em torno desse eixo AC, isso aqui vai produzir uma esfera. Se eu pegar esta curva e rotacionar em torno do eixo AC, isso aqui vai produzir um cone. Consegue enxergar isso? Vamos ver se eu consigo. Se eu rotacionar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vai dar um.
vai dar origem a uma esfera se eu rotacionar. Esse aqui, se eu rotacionar, ele vai fazer isso. Ó. Vai dar origem a um cone. E esse aqui, se eu rotacionar, ele vai dar origem a um tóron. O que é um tóron? É uma rosquinha. Tá? Imagina uma rosquinha, que é um pneu, uma boia de caminhão. Tá? Então eu consigo gerar superfícies de revolução assim. O que é um volume de revolução? É aquele gerado pela revolução de uma área plana em relação ao eixo fixo no plano da área e que não a intercepte. Então, ali nós geramos uma superfície de revolução. Agora, um volume de revolução tem que ter uma área plana girando. Então, agora não é um anel aqui, mas é um semicírculo aqui, ó, preenchido. Se eu girar, ele também vai dar origem a uma esfera, mas uma esfera cheia. Se eu pegar esse triângulo e girar, ele vai dar origem a um cone, mas é um cone cheio. Se eu pegar este círculo e rotacionar, ele vai dar origem a um torus, mas um torus cheio. Tá? Então, por exemplo, se eu girar esse cara para cá, ele vai fazer isso. Ó. Só que agora esse cara aqui deu origem a um cone completamente cheio. O outro só gerava superfície quando era uma linha. Tá? Então temos superfície de revolução e volume de revolução. Uma vez entendido o que quer dizer isso, voltemos ao teorema. São dois teoremas, na verdade, ou duas formas de apresentar o teorema. Teorema de Papus-Gaudinos. Teorema 1 é um aplicado para área de revolução e outro para volume de revolução. Teorema 1. A área de uma superfície de revolução é igual ao produto entre o comprimento da curva geradora e a distância percorrida pelo centroide da curva ao gerar a superfície. A área da superfície de revolução é igual ao produto do comprimento da curva e a distância percorrida pelo centroide. Prova do teorema 1. Vamos ver. Imagina que eu tenho uma linha aqui, L, e eu vou revolucionar em torno do eixo X. Então, pega o centroide desta linha. Pega o centroide dessa linha. Imagina que o centroide dela, C, é esse. Gira esta linha em volta aqui do eixo. Então, ela vai gerar um sólido aqui, né? Ó. Então, na verdade, ela vai gerar um corpo aqui, ó. Um sólido não, uma superfície de revolução. Vai dar origem a uma coisa assim. O centroide dela fez esse caminho aqui, ó, em vermelho, só o centroide. Se eu chamar a coordenada aqui do centroide de y barra, esse centroide fez um caminho, que é o comprimento dessa circunferência 2πy barra. Se eu pego aqui, ó, uma largura dl desse pedacinho, isso aqui vai gerar um anel aqui de área dA e largura dl. Ó. Quanto que vale dA? dA vale este comprimento aqui vezes essa largura. Então, vai ser 2πy vezes dl. 2πy dl. Então, se eu integrar os dois lados, a área vai ser a integral de 2πy dl. 2π sai da integral. Então, a área é 2π integral de y dl.
Mas a gente já viu, do cálculo de centroide, que a integral de YdL é a coordenada do centroide vezes L. A integral de YdL é a coordenada do centroide vezes L. Então, essa integral pode ser trocada pela coordenada do centroide vezes L. Então, é isso que diz o teorema de Pappus-Gaudinos, que a área da superfície de revolução ela é igual ao comprimento da curva gerado pelo centroide daquela curva, que é 2πy barra, vezes o comprimento da curva geradora, que é L. Ou seja, a área gerada por uma curva geradora, que gera uma superfície de revolução, é igual a 2π vezes o centroide da curva de revolução multiplicado pelo comprimento da curva de revolução. Este é o teorema de Pappus-Gaudinos. Teorema 1. Teorema 2. O volume de um corpo de revolução é igual ao produto da área geradora pela distância percorrida pelo centroide da área geradora do volume. Então, agora é a multiplicação da área geradora pelo centroide da área. Ó. Vamos ver. Imagina agora que eu tenho esta superfície aqui. Ó. Imagina que essa superfície tem um centroide C. Quando eu rotacionar essa superfície, o centroide C vai fazer um caminho aqui, que é 2πy barra. Se eu pegar um segmento de área aqui, ó, e rotacioná-lo, ele vai dar origem a esse anel de área DA. Tá vendo? Ele tem uma área DA aqui, ó. E esse anel vai gerar um volume dV. Quem é dV? dV é o comprimento dessa circunferência vezes essa área que dá esse volume. Comprimento dessa circunferência é 2πy vezes esta área que é dA. Então, dV é 2πy dA. Então, V integra os dois lados e a integral de 2πy dA. 2π sai da integral. V é igual a 2π integral de y dA. Mas a gente já viu no estudo de centroide que a integral de y dA é y médio vezes A, que é o y do centroide. Então, essa integral pode ser trocada por isso. E eu tenho que o volume de revolução aqui, ó, é 2π vezes a coordenada do centroide daquela área, vezes a área. Que é isso que diz. Pessoal, só isso aqui tem que lembrar que é isto aqui. Ó. Lembra que o y do centroide é a integral de y dA pela integral de dA? Mas quem é a integral de dA? Isso aqui é a área total, integral de dA da A. Se eu passo esse A para cá multiplicando, ficou y barra A. É igual a aquela integral, que é o que está aqui. Então, este é o teorema de Pappus-Gaudinos. Então, a gente tem dois teoremas de Pappus-Gaudinos. Um para área de revolução e o outro para volume de revolução. Área é 2π coordenada do centroide da linha vezes o comprimento da linha. Volume de revolução é 2π vezes a coordenada do centroide vezes a área. Então, se eu tenho área de revolução, eu multiplico pelo comprimento da linha e o caminho do centroide. Se eu tenho volume de revolução, eu multiplico a área
pelo caminho do centroide. Tá aí. Então aqui, olha. Usando o teorema de Pappus-Gaudinos, determinar o centroide item A da área semicircular e do aro semicircular. Então eu tenho uma área, o centroide está aqui, ó, nessa posição. Isso aqui tem raio R. Como esse aqui é uma semicircunferência, aqui, ó, um semicírculo, a área é πr² sobre 2. E aqui eu tenho um aro de comprimento πr raio R. Ele quer que eu aplique o teorema de Pappus-Gaudinos para calcular o centroide disso. Então vamos ver no primeiro caso aqui, ó. Bom, se isso aqui é uma área, se eu rotacionar, ela gera um volume de revolução. Então aqui eu tenho que aplicar o teorema de volume, que é 2πy do centroide A. Este, como é um comprimento, se eu rotacionar, ele gera uma área. Então, neste caso, eu tenho que usar 2πy centroide L. Tá? Então, vamos ver como que fica isso aqui. Então, item A. Aqui é volume 2πy do centroide A. Quanto que vale o volume? Bom, se eu rotacionar, o volume de revolução gera uma esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. 2πy do centroide vezes a área. Quem é a área da área geradora do volume de revolução? É πr² sobre 2. πr² sobre 2. Ó, π mete a vara, corta, 2 aqui, com 2 aqui cancela. Fazendo esta conta, isola o y. A coordenada y do centroide é 4r sobre 3π. 4r sobre 3π. Pega esse raio, aumenta 4 vezes e divide por 3π, que dá quase 9. Cai por aqui, ó. Então veja como ficou muito mais fácil calcular o centroide da figura usando o teorema de Pappus-Gaudinos. Mas eu preciso que essa figura tenha uma área conhecida e um volume conhecido, senão não sai. Agora vamos calcular da área de revolução aqui, ó. A área 2πy do centroide L. Como isso aqui vai gerar uma esfera, a área da esfera é 4πr². 2πy do centroide, o comprimento dessa linha geradora é πr. Cuidado, esse aqui é sempre quem está gerando. Então esse é o comprimento da linha geradora. Essa aqui é a área geradora. Este A é o do gerado. Este A aqui é da esfera, 4πr². Esse volume é o do gerado, 4/3 de πr ao cubo. Ó, π² com π aqui mete a vara, cancela. 4 com 2 cancela. A coordenada do centroide dá 2r sobre π, que a gente já tinha calculado lá atrás. Na aula passada determinamos para 1/4 de círculo e hoje falamos também desta equação. Então tá aqui, olha. Basicamente 2 linhas, porque a primeira só foi escrever a fórmula, mas em 2 linhas você resolveu um problema que por integração dá trabalho. Então o teorema de Pappus-Gaudinos ele é muito útil, tá? Só lembrando aqui, esse aqui é o volume gerado. Se gerou uma esfera, é o volume da esfera. E esta é a área geradora. É aquela que vai gerar. Então é esta área aqui, ó, que é meio de πr². Aqui é a área gerada. Quando eu rotaciono isso, isso gera o quê? Gera uma esfera, então é a área da esfera.
Este é o comprimento gerador, é aquele que vai gerar. Quem é o gerador? É o aro. O aro é πr, então aqui é πr. Tá aí. Vamos ver esse aqui, olha. Determinar a área da superfície de revolução mostrada na figura, que é obtida da rotação de um arco de 1/4 de círculo em torno do eixo Y. É este arco aqui, ó. Pegamos este arco e rotacionamos ele, ó, em torno do eixo Y aqui, ó. Quando eu rotaciono esse arco em torno do eixo Y, ele gera esta figura aqui, ó, um tronco de paraboloide, sei lá como que chama isso. Então ele gera essa figura. Isto aqui é um arco de círculo de raio R, ó. De raio R. A única informação que ele me deu é que a distância desta ponta até o eixo Y é 2R. Então, ele quer que eu calcule a área desta figura. Veja que ele não pediu centroide, ele pediu área aqui. Então vamos ver, olha. No fundo é esta linha que eu tenho. Esta linha é um arco de círculo, é 1/4 de círculo. E a gente já viu que o centroide de 1/4 de círculo está fora dele e vale 2R sobre π. Se tudo isso aqui vale 2R, ele vale 2R sobre π. Para onde? Para o lado interno da curvatura. Então é aqui. Então daqui para cá, 2R sobre π. Ó. Tudo isso aqui vale 2R. Você fala, professor, esse 2R você tirou daqui? Não. Aqui tinha um raio R, lembra disso? Aqui tem um raio R. Aqui tem um raio R. E para um segmento de círculo, o centroide fica aqui, ó. Se aqui vale R e aqui vale R, então isso aqui vale 2R sobre π. Então, é relativo a este raio que eu estou calculando essa distância. Então, a origem está aqui. Então, é nesse pedaço. Por isso que ele vale aqui, ó, 2R sobre π. E a coordenada desse centroide é em relação ao eixo Y, é x barra. Ó, essa distância aqui, ó. X barra. Então, preciso reconhecer esses elementos. Quanto que vale x barra? Que é a coordenada do centroide. É tudo isso menos esse pedaço. Então, é 2R menos 2R sobre π. Se eu colocar 2R em evidência, dá 1 menos 1 sobre π. Então, a coordenada x do centroide é 1 menos 1 sobre π vezes 2R. Isso aqui. Tá aqui, eu achei o x do centroide. Agora, eu aplico o teorema de Papus-Galdinos. Como isso aqui é uma linha gera uma área de revolução, uma superfície de revolução. Então, é A igual a 2π x barra L. Então, A é igual a 2π, x barra é 2R, 1 menos 1 sobre π, vezes o comprimento dessa curva. Isso aqui é 1/4 de círculo. Veja, se fosse a circunferência toda,
valeria 2πr. Se for 1/4 de círculo, metade vale πr. Se for meio círculo, vale πr. E 1/4 de círculo vale metade de meio círculo, é πr sobre 2. Então, o comprimento da circunferência do arco aqui é πr sobre 2. Então, tá aqui. Então, é só agora fazer essa conta que você tem a área daquela superfície gerada. Fazendo essa conta, a área vai dar 2πr², que multiplica π menos 1. Como ele deu de forma algébrica, não deu valor para raio, para nada, então a gente calculou uma estrutura que, por outro caminho, ficaria muito difícil. Em outras palavras, o teorema de Pappus-Gaudinos nos é útil para determinar área e volume de superfícies de revolução, desde que você conheça as coordenadas do centroide. Tá? Desde que eu conheça a coordenada do centroide. Então, está aqui. Pessoal, é claro, calcular a coordenada do centroide para várias figuras é útil, mas é trabalhoso. Então, uma vez que você sabe como calcular, você sabe o processo por composição, vai dividindo em pedaços e soma tudo montando aquela tabela, ou por integração, ou pelo teorema de Pappus-Gaudinos, então você pode agora brincar com uma grande quantidade de geometrias aí e determinar o centroide e a área daquela figura. Isso é feito, mas depois que a gente faz bastante isso, se o problema não é para testar o nosso conhecimento em calcular centroide, mas eu preciso dele, eu posso tabelar tudo isso e uma hora procurar numa tabela. Tá? Existem muitas tabelas com cálculos de centroide já pronto. Tá? Se o aluno tem a ideia, se o aluno sabe já como calcular, então agora, se o problema, o foco não é o aluno demonstrar conhecimento que sabe calcular o centroide, mas é, por exemplo, calcular uma área de revolução qualquer, tipo aquela figura. Eu preciso do centroide. Poxa, será que eu vou ter que agora integrar, fazer um monte de outras coisas para achar aquele centroide? Se você tiver uma tabela, você pode pegar direto dali. Então, muitas figuras, muitas geometrias, você tem as coordenadas do centroide tabelado e você tem a área da figura tabelada. Então, aqui vou mostrar algumas. Por exemplo, uma superfície triangular. O centroide, vamos pegar na vertical, tá? Poderia ser na horizontal também. O centroide, a coordenada é y barra aqui, ó. Ele tem uma altura, esse triângulo tem uma altura h e uma base b, tá? Onde a mediana divide a base em duas partes iguais, b sobre 2 e b sobre 2. Como ele só está aqui, só estou analisando o eixo y, a coordenada do centroide é 1/3 da altura, h sobre 3. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, bh sobre 2. Está aqui. Se eu tiver 1/4 de círculo ou uma área semicircular, o centroide aqui em y e aqui em x. Ó. Então, peguei x e y agora. Para 1/4 de círculo, para uma área de 1/4 de círculo, a coordenada x do centroide é 4r sobre 3π. A coordenada y do centroide é 4r sobre 3π. E a área de 1/4 de círculo é a área do círculo dividido por 4, πr² sobre 4. Para uma área circular, como ele tem um eixo de simetria, o centroide está em cima desse eixo. Então, se a horizontal é o eixo x,
A coordenada x do centroide é 0. Do y do centroide é 4r sobre 3π. E a área é a metade do círculo, πr² sobre 2. Se eu tiver uma área semiparabólica, que é metade de uma parábola, se isso aqui é uma parábola, metade dela é isso. Então, um arco, metade de parábola, uma área semiparabólica, está aqui, ó. De lado A, de raio, ou seja, do centro da parábola, a borda mede A. A coordenada x do centroide vale 3a sobre 8. A coordenada y do centroide vale 3h sobre 5. Aqui tem a altura h. Ó. E a área de uma semiparábola é 2 vezes o A vezes o H dividido por 3. Isso às vezes nos é útil em cálculo. Você não vai ter que ficar integrando e buscando meios de calcular isso. Às vezes você, pegando esse valor, você já resolve teu problema. Você já sabe que isso sai do cálculo de integração para calcular a área. E a área parabólica inteira, ó, é claro, se ela tem um eixo de simetria, o centroide está nesse eixo. Como aqui eu dividi em horizontal e vertical, então a coordenada x do centroide é 0. O y do centroide é 3h sobre 5. E a área da parábola é 4AH sobre 3. 4AH sobre 3. Está aqui, ó. Isso também nos é útil. Aqui nós temos um setor parabólico aqui, ó, tá? Veja que agora é diferente do caso anterior. Aqui eu estava pegando dentro da parábola. Agora eu quero calcular a área, o centroide para isso aqui, ó. Para esta região aqui, ó. Para essa região vazia aqui, ó. Quanto é que dá isso? Então, olha. Então, se eu tenho uma curva parabólica e eu tenho uma área abaixo da curva parabólica, tá? Então, minha curva é y igual a kx². Esse comprimento aqui é A e este é H. Então, abaixo da curva parabólica agora, hein? O centroide tem coordenada x barra, y barra. A coordenada do centroide abaixo dessa parábola é 3a sobre 4. O x do centroide. O y do centroide é 3h sobre 10. E a área abaixo dessa curva é a vezes h sobre 3. Então, é a vezes h, é como se fosse base vezes altura sobre 3. Isto costuma aparecer bastante em alguns problemas. Para um setor circular, então, setor circular é um pedaço aqui de uma circunferência de ângulo 2α. Coordenada do centroide x barra só. Está aqui porque tem um eixo de simetria em x, então só vai ter essa coordenada. Raio R, a coordenada do centroide é 2r seno de alfa sobre 3α, onde alfa é metade do ângulo. Ó. Então, 2r seno de alfa sobre 3α. Coordenada y do centroide é 0, e a área do setor circular é metade do ângulo vezes o raio ao quadrado. Ó. Metade do ângulo vezes o raio ao quadrado. Para um arco semicircular e de 1/4 de círculo, para 1/4 de círculo, a coordenada x do centroide é 2r sobre π, y 2r sobre π, e a área πr sobre 2.
Para o arco semicircular, que na verdade aqui não é a área, né? Porque é só o comprimento. Então aqui é o comprimento do círculo, aqui eu só tenho a linha. Então é πr sobre 2. E para o arco semicircular, coordenada x do centroide é 0, y é 2r sobre π, já vimos isso, e o comprimento dele é πr. E o comprimento do arco de um setor circular vai ser 2αr, a coordenada y do centroide é 0, e a coordenada x do centroide, r seno alfa sobre alfa. Aqui, algumas áreas interessantes. Área de um trapézio, tá? Você pode considerar base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E a coordenada do centroide para um trapézio, 1/3 de 2a mais b sobre a mais b vezes h. Geralmente a gente não usa, a gente divide o trapézio em retângulo e triângulo. Área semicircular, πr² sobre 2, coordenada do centroide, 4r sobre 3π. Área semiparabólica é 2/3 de AB, ó, nesse setor aqui. O centroide está 3/5 de A, 3/8 de B. A área de uma circunferência toda, πr², o centroide está no centro, 0, 0. Ou seja, usar essas tabelas para calcular área e coordenada de centroide, às vezes facilita a nossa vida. Mas primeiro tem que saber calcular área, tem que saber calcular volume, tem que saber calcular comprimento de arco e as coordenadas do centroide. Então tem que saber por integração, por decomposição dos pedaços ali e pelo teorema de Papus-Galdinos. Uma vez que você sabe isso, agora você pode usar essas tabelas com mais tranquilidade. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre carregamentos e carregamentos em figuras submersas, ou seja, dentro de um líquido. Mas isso a gente discute na próxima aula. Abraços!